Amigos, olá a todos. Você está no projeto A Dirigíveis de Nova Geração. Temos um convidado em comum. Nosso convidado é Vyacheslav Ivanov, aspirante a escritor de São Petersburgo. Hoje, falaremos com ele sobre seu mais novo livro, que ele concluiu recentemente. Atualmente, está agora em fase de produção e em breve será publicado. Na gráfica. Curiosamente, sem surpresa, seu livro é sobre viagens, sobre as aventuras de um jovem, e o mais importante, o mais interessante, é que ele supera todas essas aventuras em uma aeronave. É justamente por isso que estamos aqui, para conhecer o Vyacheslav, descobrir como surgiu a ideia de escrever esse livro, o que o inspirou e, no geral, conversar sobre dirigíveis. Sim. Olá, Vyacheslav. Olá, estou muito feliz que hoje teremos essa conversa. Promete ser bastante interessante, porque, pelo que entendi, o livro é sobre aventuras. Conte, de modo geral, como surgiu a ideia de escrever esse livro. O que te inspirou? Há quanto tempo começou a escrevê-lo? Na verdade, comecei a escrevê-lo há muito tempo. A ideia surgiu. Eu nunca tinha escrito um livro. É o seu primeiro livro? Primeiro livro, sim. E, como qualquer criança, eu lia na escola. Depois disso, passei a vida lendo livros. Desde criança, sempre gostei muito de ficção científica soviética. Não só soviética. Júlio Verne, Alexandre Romanovich Belial, Kazantsev, mas também muitos outros autores. Eu não apenas lia esses livros, mas também adorava contar aos meus colegas sobre o que tinha lido. O professor dizia: e compartilhem. Microfone aberto. Quem quiser, conte o que leu, compartilhe. E eu me lembro, se fosse hoje, eu contava sobre o livro de Alexandre Belial. Foi o último livro dele publicado em Zida, na Ariel. E de alguma forma ela ficou, e eu tinha uns 13 ou 12 anos, agora não lembro exatamente, e ela ficou gravada na minha memória, marcou minha alma. É um livro sobre as aventuras de um menino que voa. O livro foi escrito no final dos anos 30 do século passado. Foi publicado em Leningrado em maio de 1941 e logo depois começou a guerra. Mas então eu não sei. Eu não sei quem me puxou, quem me empurrou. Foi há 7 anos ou talvez 6. Leia novamente. Porque nos últimos anos também me interessei pelo problema, a questão da levitação. A aeronáutica. Também me puxa em direção ao céu. Aeronáutica, levitação. Levitação eletromagnética, mas, no geral, tudo relacionado à física do processo. E, consequentemente, penso, será que os escritores têm alguma dica sobre isso? Os escritores não escreviam essas coisas à toa. Bom, parece que as pessoas inventavam, na verdade, mas pega o Júlio Verne, por exemplo, né? Será que ele inventou o que descreveu ou ele projetou o que viria a acontecer? Embalou como se fosse ficção científica. Sim, como contos e romances de ficção científica. Todos nós lemos Os Filhos do Capitão Grant, A Ilha Misteriosa, 20.000 Léguas Submarinas e por aí vai. Quantos capitães e engenheiros cresceram lendo esses livros e depois se inspiraram com isso? Claro, perceberam que não era apenas um meio técnico, mas sim um transporte, qualquer um, inclusive dirigíveis. É só um meio de transporte. É para pessoas que podem explorar, descobrir novos espaços, se abrir para o mundo, serem livres e viajar para lugares onde, de outro jeito, falando de dirigíveis, seria impossível chegar. Mas... Então... No final, eu reli esse livro mais uma vez. Ariel. Aliás, só interrompendo um pouco, eu dei uma olhada no conteúdo e percebi que justamente o personagem principal, Artem, também leu esse livro. Leu. O começo mostra um adolescente terminando de ler Ariel, fechando a página, e no dia seguinte ele tem um dia importante. Ele está com o avô. O avô o convidou para uma viagem. Ele tem 14 anos, é da cidade de São Petersburgo, ano de 2035. Assim, já fomos entrando no assunto. O começo do livro, ele parte para uma viagem.
E quando reli Ariel naquela época, percebi que, na infância, eu não tinha notado isso. Mas já quando? Na maturidade, já com os cabelos grisalhos, e muitas décadas depois de eu lido esse livro, 50 anos da primeira vez, eu percebi que o livro não estava terminado. Naquela época, criança, não tive vontade. Havia outras coisas que me distraíam. Terminei tudo. Sim, e fui jogar futebol, jogar hóquei, se fosse verão. Enfim, já não era mais hora para isso. E aí? E lá tem Claro. um claro gancho para a continuação, quando descobri que ele morreu literalmente no inverno de 42. Nem mesmo se sabe onde está o túmulo dele. Ele sempre esteve preso à cama desde criança, mas também era fascinado pelo céu. Ele viu em um dos shows como uma ginasta fez um truque acrobático. Sim, pulou de um balão de ar quente, da cesta, e o paraquedas dela se abriu. Todos ficaram maravilhados. Como assim? Como? E esse garoto, que tinha 9 anos, ele resolveu pular. Com um guarda-chuva, depois com um lençol. No fim, ele se machucou seriamente. Mas, provavelmente, esse era o destino, pois escreveu muitos livros, e Ariel foi o último. Esse desejo pelo céu, de voar, de se libertar, Nunca o abandonou. realmente nunca deixei de lado. E, consequentemente, esse desejo de voar, afinal, todos nós temos. A questão é que talvez a gente pense, deixa pra lá, que voar o quê? Mas existe o voo do pensamento, o voo da consciência, o voo da alegria, da imaginação. E, além disso, também existe o voo de verdade. Quando eu voei de asa delta pela primeira vez, não falei errado de parapente, foi uma sensação incrível, porque ainda não é um voo totalmente livre, mas é. É um estado aproximado, é aquela sensação em que o chão some debaixo de você. Você estava correndo e, de repente, começa esse voo. Isso não foi tão recente, há uns 5 ou 6 anos. Reconstruí a cronologia. Pensei, li e procurei a biografia dele. Quando somos adolescentes, não nos interessamos por biografias, nem escrevíamos redações ou trabalhos científicos. Descobri que ele nasceu em 4 de março, e o meu aniversário também é 4 de março. E o nosso primeiro estágio do dirigíveis de nova geração é no dia 4 de março. Aí, claro, pensei, caramba, como assim? Que coincidência é essa? Durante o processo de escrita do livro, aconteceram muitas coincidências. Muitas mesmo. Às vezes eu até pensava, quando comecei a escrever, Você procurava maneiras de continuar esse livro. sim, pensando o que teria acontecido se Belial tivesse sobrevivido durante o cerco, e na verdade, ele estava em Pushkin sob domínio alemão. Todo o arquivo dele foi levado pelos agentes da Gestapo. Esse homem tinha muitos conhecimentos secretos, porque, se olhar para os romances dele, como a cabeça do professor Dovel. Depois temos... Meu Deus, o nosso Chandendir, como é mesmo? Não vou saber dizer. Aquele filme famoso, e Chandendir, o romance sobre o homem anfíbio. O romance se chama O Homem Anfíbio. Ele tinha outros romances, muitos. Escrevia sobre vários temas, obras muito avançadas fisicamente. Isso foi nos anos 30, quando as novas tecnologias, que hoje consideramos antigas, ainda não tiveram seu potencial totalmente revelado. Mas isso aconteceu. Enfim, decidi precisava pensar no enredo adiante, então criei a história, os detalhes, as transições. É o primeiro livro. Há quanto tempo você começou a escrever? Faz cerca de 3 anos. Mas, por que um livro não é só?
digamos assim, uma sequência de eventos e dramaturgia. Por que você escreve um livro? Existe o objetivo. Sim. Para quê? Para se divertir. Existe um princípio, e se você quer alcançar algo maior, comece a fazer o que nunca fez antes. Só assim evoluir. Mesmo que você ache que aquilo não é para você. Por quê? Por vários motivos, especialmente na adolescência e depois na juventude. Não somos nós que determinamos nosso próprio destino ou caminho, mas sim sob a influência das nossas circunstâncias externas, dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos colegas de classe. Vamos juntos para a faculdade. Vamos participar de um novo grupo. Sim. Conhecer. Isso, desculpe a banalidade, mas é exatamente assim. E a pessoa parecia estar indo atrás do seu objetivo. Nem todo mundo tem consciência dos próprios objetivos nessa idade, tipo 14, 15, 16 anos. Acho que nem passa isso pela cabeça. É isso. Vivem e vivem, né? Aproveitam a vida. Claro, poucos sabem para onde estão indo e por que estão indo, mas no fim das contas, resumindo, comecei a escrever. E então, em agosto passado, eu não tive um final. Como terminar? Estou pensando. Bem, como qualquer escritor, enfrentamos crise. O começo eu peguei do final do Romance de Belial. Ou seja, ele terminou e eu decidi continuar dali. Eu mesmo recorri a ele muitas vezes. Uma oração no sentido de pedir permissão para continuar, para experimentar. E no final, mês de agosto do ano passado, conferência online na Aeronova. Justamente aquela primeira conferência. Sim. Eu estava online, alguém. Isso também foi um milagre. Minha internet não funcionava e o YouTube não funcionava. Eu nem tive tempo de instalar um VPN, nada. E, por algum motivo, naquele momento começou a funcionar. E você entrou no YouTube e assistiu à conferência. Entrei e assisti a conferência inteira. E uma inspiração tão grande. É isso e a conclusão. Sim, o dirigível vai ser o desfecho. Ou seja, ele voa, mas, na verdade, todas as aventuras vão estar ligadas ao dirigível. Ainda mais porque o ano é 1935 e os dirigíveis estavam em alta. O Hindenburg ainda não tinha pegado fogo em Nova York, e muitos dirigíveis eram desenvolvidos ativamente não só na Alemanha, mas também em outros países e na União Soviética. Por isso, pensei, quer saber? E no final, e depois, quando, antes de, digamos assim, publicar? Pensei, certo, preciso fazer algum tipo de prefácio para o livro. Bem, como os tempos estão conectados. E eu pensei, seria bom criar um contemporâneo meu, mas não dos dias de hoje, porque o dirigível ainda é uma coisa exótica no nosso país. Mas sim de um futuro bem próximo. Então, ano 35, e eu imaginei que um certo menino parte em uma viagem com o avô, seu avô de sangue, numa viagem sobre o nosso país, a bordo do maravilhoso dirigível Aurora. Sim. Bem, vindo cidade, que outro nome poderia ter? Só poderia ser Aurora. E no fim, o prefácio deveria ser bem curto. Mas do prefácio nasceu um livro, porque aquele primeiro livro que nascia, ele ainda precisa ser revisado, levando em conta que outro livro acabou indo na frente. Foi assim mesmo que aconteceu? Sim. E agora o livro está escrito, ilustrado, com 300 ilustrações. E, parabéns. Foi um longo caminho percorrido. E, claro, quando decidi começar pelo prefácio, eu precisava de um assistente. E nesse momento eu estava em uma viagem de trabalho, não pela Aeronova, mas pelo meu tema de empreendedorismo. Eu estava na Buriácia.
E lá existe o Datsy Volginsky, onde está o corpo incorruptível e inesgotável do Lama Tegilov. E ele, segundo as lendas, antes de partir para sua ascensão espiritual, que os budistas chamam de Samadhi, também falou sobre isso lá. Os Buriatos contam essas histórias. Você foi até lá com o objetivo de ver isso? Não, foi só uma viagem a trabalho. Mas, claro, como não visitar um milagre desses estando tão perto? Eu fui até lá, e os moradores locais, os Buriatos, me contaram todas as lendas relacionadas a esse homem. Sim, e como ele foi desenterrado. Em 2000. Resuma. Conte para quem talvez não saiba essa pessoa. Em 1927 ele reuniu seus discípulos, os lamas, no Ivolginsky Datsun e disse: "Eu vou partir para um encontro. Eu entrarei em Samadhi. Vocês me enterrem em uma caixa e, depois de 75 anos, desenterrem-me." Enterraram ele na terra, por 75 anos, dentro de uma caixa. Na caixa, Sol. E E quando chamaram ele para os tribunais de peritos médicos, por que isso? Bem, era uma exumação. em que ano foi retirado? Em 2002, ele foi desenterrado, mas peritos forenses fugiram. O corpo estava quente, sem sinais de necrose. Sim, em 75 anos. E hoje ele está nesse mosteiro, no Datsan de Volgin. Budistas do mundo inteiro vêm até ele. Ou seja, ele está naturalmente na posição de lótus, não fala nada, apenas permanece em silêncio. Sim, esse é o corpo. Eu fui até lá. Ouvi como eles contavam que ele sabia voar, quando ainda não estava nesse estado, e que ele se deslocava sobre os lagos da Buriatia. Enfim, nos anos 20, na época da Revolução e tudo mais. Bem, e eu? Você, naturalmente, ficou interessado. Fiquei interessado. Pensei, bom, Lama, me ajude a continuar escrevendo o livro com a sua. Você estava lá. Sim, sim. Bem, eu mentalmente me dirigi a ele e disse: "Olha, eu preciso de um ajudante." Porque a ideia ficou tão grandiosa que pensei: preciso de alguém que seja meu coautor. Encontrei um coautor. Ou melhor, ele apareceu. Eu só tinha pedido, e dias depois, uma pessoa me apresentou. Conversamos sobre o assunto e aceitou a ideia do livro. E então, junto com meu coautor, temos um pseudônimo artístico, Ivan Mogazei. Editora Mogazei. Mogavei é um pássaro russo. Esse é meu antigo apelido em todas as redes sociais, no Telegram. Quando existia o Skype, era esse o nome lá. Continuamos trabalhando juntos. O nome dela é Natália Kulagina. E nós, como Yui Petrov, só que homem e mulher, nos complementar e desenvolver juntos. E claro, ela é apaixonada pelo norte. Ela estava longe. Foi a primeira vez que ouviu falar de mim sobre dirigíveis, sobre pessoas voadoras. Mas, mesmo assim, ela se envolveu não só para revisar minhas anotações ou textos que eu ditava, e no final do ano passado começamos a trabalhar ativamente juntos. Eu disse: "Então, por favor, me ajuda primeiro." Eu queria um prefácio curto, capítulo por capítulo, cabeça por cabeça, de forma bem detalhada. Resumindo, nosso menino não só voou e voltou, mas mergulhou no mundo mágico dos contos e mitos russos. Ele viu tudo isso de uma perspectiva de voo de pássaro. E no final, ele tem 14 anos, é um adolescente, mas quando voltou, estava amadurecido, tinha reconhecido, aberto seu caminho. Quem sou eu? Para que estou aqui? As crianças, os adolescentes têm desse niilismo. Eles acham que sabem de tudo. Ao mesmo tempo, eles
Não ouvem os pais, não porque os pais falam errado, mas porque eles. Ah, pais, eu sou adulto. Ou, ao contrário, são submissos à vontade dos pais. Aqui aconteceu: o avô leva para uma viagem, e lá vão eles voando. O livro começou a crescer. Aí chegou até nós um ilustrador, que por enquanto é o único que leu o livro inteiro. Porque era preciso inventar as ilustrações, e agora está tudo pronto. 300 ilustrações. As ilustrações são como esboços, rascunhos feitos pelo próprio Artion. Como se fosse o estilo de um artista iniciante, que tenta fazer esboços detalhados e minuciosos no seu caderno próprio e pessoal, registrando seus dirigíveis, o capitão e assim por diante. E no final, finalmente saiu um livro completo, que é como um filme fascinante e envolvente, mas não é mágica, ainda assim é tecnologia, mas ao mesmo tempo é uma ponte para o futuro. Um futuro muito tecnológico, inclusive para o nosso próprio país, sim. E com a nossa cultura, nossos contos e mitos. Muitas pessoas simplesmente não conhecem suas raízes nesse sentido e sabem muito pouco sobre o nosso país. Ainda mais porque, no nosso livro, esse voo passava por lugares tão incrivelmente remotos que realmente não dá para chegar lá facilmente. Sim, só de dirigível mesmo. Platô Potorana, a vasta, gelada e desolada costa do Oceano Ártico, Colima e Yakútia. E então, a viagem por esses pontos. Há um ponto interessante. Existe, na costa do Oceano Ártico, na praia, onde o rio Colima deságua. Hoje já existe, e neste livro há uma aventura nesse local, o Parque do Pleistoceno. Recomendo que deem uma olhada. Ou seja, pessoas únicas vivem ao nosso lado, em nosso país, que se propõem desafios, como as pessoas que iniciaram o projeto Aeronova. Isso também é um desafio, sabe, pessoal. Se fosse só por dinheiro, hoje em dia existem inúmeras maneiras de ganhar dinheiro, se fosse só por isso. Mas eu acho que as pessoas que fazem isso, inclusive esse parque do Pleistoceno, que é financiado pelo bilionário russo Melnichenko, estão restaurando a fauna lá. A fauna extinta, ou seja, animais que um dia viveram nas margens do Oceano Ártico, e eles até têm planos de clonar um mamute. Uau, sério, acho que já ouvi falar disso em algum lugar. Mas, de qualquer forma, ele já existe desde 1997. Esse parque já existe há 28 anos. O nome dele é Nikita Zimin. Ele é o cientista russo mais citado no Ocidente hoje, porque ele trabalha com tarefas muito pouco convencionais, que ninguém mais. E isso foi uma escolha, assim como a minha escolha de escrever um livro. Ou seja, é um desafio. Toda pessoa estabelece objetivos. Será que consigo? Vai dar certo? Houve dúvidas. Momentos que precisei superar, psicologicamente. Aquele síndrome do impostor. Quem é você? E escrever livros. Havia uma resposta interior, me dedicar. Aí eu disse, quero isso, gosto disso, vou escrever. Quando, como presente de deuses, apareceu o coautor que conhece os detalhes do mundo literário. Eu mesmo não terminei nenhum instituto de literatura, né? Contei a história, mas não é só isso. Tem a dramaturgia, tem os diálogos, tem a construção correta, tem muitos detalhes. Se você for aprender todos esses detalhes, escreverá o livro a vida toda. No fundo, estava preparado. Não tinha planos de que o livro seria entregue, publicado. Mas quando ouvi falar de Aeronova, sobre os dirigíveis, isso se encaixou em mim de forma muito harmoniosa. Dessa ideia nasceu o primeiro prefácio,
que acabou crescendo até virar 33 laudas de autoria. Cada lauda tem 40.000 caracteres. Nunca ouvi falar. Quantas laudas você tem? Cada lauda são 40.000 caracteres. Deu 33 laudas de autoria. 1.200.000 caracteres. Este livro, dependendo do layout e da densidade das ilustrações, terá 800 páginas, como Harry Potter. Volumoso, sim. Um Harry Potter moderno. Sem a parte inglesa e os momentos mágicos. Com um conto de fadas russo, porque o que as pessoas estão fazendo hoje na Era Nova é um conto de fadas. É um conto de fadas do ponto de vista da maioria das pessoas que dirigíveis. Sim, é isso mesmo. Mas para quê? O quê? Que dirigíveis? E depois, quando eles descobrem que existiam há 100 anos, na minha cidade favorita, minha mãe já tinha nascido naquela época, em 1930, e em julho de 1931, nossa cidade, Leningrado, foi visitada pelo Hindenburg. Pousou no aeródromo de Comendantes, pegou nossos exploradores polares e voaram para o norte. A viagem do Artyom repete esse trajeto, só que eles não foram tão longe, só chegaram até Nova Zelândia em 1931. Mas eu posso sonhar. O que pode acontecer? Eu organizei um cruzeiro, o primeiro cruzeiro em um dirigível, grande como o Hindenburg. Com tecnologias novas, materiais novos, níveis de segurança novos. Igualzinho ao que temos aqui. Sim, sim, sim. E mandei esse dirigível maravilhoso. Teve até terremoto na Kamchatka, erupção vulcânica, e o dirigível aguentou tudo. Ele basicamente é inafundável. Nada aconteceu com ele. Por que isso? Este livro não é uma catástrofe. Este livro é realmente sobre o desenvolvimento do espírito humano, amadurecimento e busca. Por quê? A gente não se conhece. Quanto mais cedo a criança começa a fazer perguntas, mais ela vai conquistar no futuro. E além disso, os leitores também vão se fazer essas mesmas perguntas que aparecem no livro. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde estou indo e a quem eu sirvo? E aqui não se trata só de dirigíveis, é também sobre aventuras, sobre a busca de si mesmo e sobre superar certas dificuldades. Ele encontra artefatos e no final, lá no mosteiro, ele chega a um mosteiro chamado Udanshan. Soilir. E lá, os monges lhe entregam um manuscrito, a verdadeira história de Ariel, escrita pelo próprio Ariel. E aí, depois, virá o segundo livro, assim que este for publicado. Já haverá uma continuação e, além disso, já estão sendo preparados materiais para o terceiro livro. Porque isso é. Quando você não está limitado do ponto de vista de, como no caso de Júlio Verne, vamos procurar o capitão. Lá tem um pequeno erro no texto, em vez de e confundiram os continentes. E ao redor do mundo todo, no iate Duncan. Ou seja, é isso, como dizer, quando não há limites para os seus desejos e para as suas possibilidades técnicas, então a criatividade se torna infinita. E por isso que surgiu essa coisa. Você tem um plano sério mesmo. Sim, e tenho. Por quê? Primeiro, a tecnologia nunca vai parar. Ela vai continuar se desenvolvendo. As pessoas já se acostumaram com elas. Mas eu acho que os dirigíveis, a gente só tocou, por enquanto, nem a ponta do iceberg. Na minha opinião, esse iceberg nem apareceu ainda. Ou seja, a gente só sabe que alguma coisa vai acontecer. Não tenho dúvidas de que os dirigíveis, no nosso país, voltarão a cruzar não só os espaços do Teatro Bolshoi, mas também os vastos horizontes do nosso imenso país. Sem eles, realmente não vamos a lugar nenhum. E, de fato, assim nasceu este livro. Eu queria que as pessoas,
especialmente as crianças, quando lessem Capitão Aurora. Tive várias ideias de como chamá-lo. Ele é uma figura-chave, uma figura muito importante no livro, claro, afinal, como poderia faltar o capitão? O capitão do navio, é claro. Então decidi que ele teria exatamente o mesmo nome de Mikhail Mikhailovich Gromov. Nos anos 30, ele foi o piloto número 1 da União Soviética. Viveu uma vida muito longa. Ele é um daqueles que também voou sobre o Polo Norte, logo após Shakalov. Só que a maioria das pessoas conhece o Shakalov quando se fala sobre o voo pelo Polo Norte, mas o Gromov, bem, o sobrenome não soa tão marcante. A maioria das pessoas não conhece, especialmente os mais jovens. E ele realmente era uma pessoa fantástica, em termos das ideias e dos recordes que ele estabeleceu naquela época. Depois, ele comandou o exército aéreo durante a guerra e viveu por muito tempo, tornando-se escritor. Em 1985, ele faleceu. Era uma personalidade que merece ser lembrada. E eu não o menciono. Então, o capitão conta um pouco sobre que inspirou seus pais a lhe darem esse nome. E, consequentemente, bem, basicamente, Temos então o Capitão Gromov. Gromov, isso. No final do livro, ele é revelado de uma forma muito interessante. Então, consequentemente, a criação desse público que vai esperar por novos livros, que talvez vão simplesmente contar sobre dirigíveis não através de termos técnicos, nem por meio de fotos antigas tiradas lá nos anos 30. Normalmente, por algum motivo, quando você começa a conversar com as pessoas, todo mundo só lembra da imagem do Hindenburg pegando fogo. Isso foi há tanto tempo, mas foi assim que o sistema funcionou. Existe até a síndrome de Hindenburg, né, que as pessoas têm medo desse assunto. Mas para elas, e de modo geral, quando se fala em dirigíveis, vem à mente imagens de desastre, fracasso, ineficiência, algo antigo, esquecido, que ninguém mais precisa. Só que isso está longe da realidade. Sim, e o mais interessante é que 20 anos antes do trágico acidente do Hindenburg, já tinha acontecido o voo de um dirigível militar alemão na África. Foi um voo realmente muito interessante e notável. No meu livro, ele não vai aparecer, mas vai ter um dos participantes daquele voo que também estará presente, só que não neste livro, mas sim no próximo volume da série. Porque com o dirigível, realmente, seria possível voar não apenas por todo o nosso vasto e extenso país, que é consideravelmente muito grande, mas o continente africano. A África é ainda mais imenso e vasto. Quando a gente olha no mapa, tipo aqueles mapas geográficos que ficam pendurados na escola, eles são mapas falsos e não estão desenhados do jeito certo. Nosso país é 2 vezes menor que a África, mas parece que é maior. A África é realmente enorme, esse continente. E lá tem o que ver, e tem história. Assim como explorar. Sim, explorar. O livro é sobre a detalhada exploração do Norte, sobre o profundo mergulho dele nos antigos artefatos históricos e na remota ilha de Valaon. Agora dá para chegar lá até sem dirigível. Fica bem perto de São Petersburgo. Mas já o vasto Planalto de Putorana ou a remota Nova Zembla. Aqui não tem jeito, só com um dirigível mesmo. Não dá para ir por um período muito curto de tempo, e é extremamente perigoso. Porque se acontecer alguma coisa realmente séria, não tem como te resgatar de helicóptero ou avião nessas grandes distâncias, mesmo que venha alguma ajuda externa. Aliás, eu sei que o chefe Sergei Brin, ele se chama Google, está construindo um enorme dirigível justamente para missões de resgate em diferentes situações de emergência. Isso é a criação do futuro, de fato, de uma sociedade em que os dirigíveis de nova geração serão tão naturais e comuns quanto hoje são nossos gadgets, e por aí vai. E também é preciso ler livros, então eu espero. Aliás, um ponto muito interessante, porque hoje em dia se fala muito sobre isso, ou, digamos assim, é uma tendência interessante, a inteligência artificial. Mas a questão é que, se a pessoa, a criança, não ler livros, ela não vai desenvolver o pensamento abstrato. E ele vai ser uma ferramenta nas mãos de alguém, e pode até ter um instrumento incrível nas mãos, mas para isso é preciso ter pensamento abstrato.
O pensamento abstrato só se desenvolve lendo livros, só assim. Além, escrevam, porque eu nunca vi. Pelo menos, meus filhos tentavam, mesmo quando eram bem pequenos, escrever algumas notinhas. Você lê um livro, um conto para eles. Depois ela vem, para o papai, rabisca algumas linhas. A gente recebia escrever uma redação sobre o que foi lido. Isso é só o desejo da criança de repetir o que o adulto faz com ela, né? Mas tem mais uma coisa. Acho que vale a pena contar. Neste livro tem um trecho e nossos viajantes não param lá, só passam voando, mas o capitão conta para todos que estão a bordo. Existe um lugar assim no nosso país. Fica no norte, também no Planalto Oriental de Putorana, onde está a cratera Popigai. Eu ouvi falar sobre este lugar pelo meu pai, que Deus o tem em sua glória, e ele foi um geólogo um dia. Nos anos 50, ele era um geólogo iniciante e trabalhou naquela equipe que descobriu os primeiros diamantes na Iacútia. Aqui está o tubo Mirne. O líder era Victor Mazaitis. Todos eles já partiram. Meu pai faleceu aos 90 anos, Mazaitis aos 95. Ou seja, são pessoas de outra época. Mas foram eles que descobriram nosso país os depósitos de diamantes na Iacútia. E no norte, ao sul da península de Taimir, a cratera com 100 quilômetros de diâmetro. Não dá para ir lá, não tem estrada nenhuma para chegar, mais a 10 metros de profundidade nessa cratera, e são diamantes, bilhões e bilhões de quilates de diamantes industriais, de impacto. Eles não podem ser usados para joalheria, mas hoje podem ser usados na produção, para a indústria de transformação. Sei que a tecnologia de computadores está se desenvolvendo fortemente, onde usam diamantes como substrato, grafeno. É uma tecnologia totalmente nova, e no nosso país temos a maior de todas. Para que, inclusive, os leitores direcionem sua energia. Isso é nosso patrimônio comum, e tem mais lá. Quando descobriram esse depósito? Esse é o crater Popigai. Lá encontraram. Isso foi no final dos anos 60, começo dos anos 70. Ele já era conhecido antes, só que primeiro eles procuraram na Iacútia, que era mais fácil, e lá extraem até hoje. E lá, já se passaram o quê? Mais de 50 anos e lá simplesmente. Eu digo isso porque até hoje esse lugar não se desenvolveu, não foi pesquisado. Lá, sim, são necessários enormes investimentos. Mas é preciso um transporte que permita chegar lá. É por isso que não se desenvolveu muito dinheiro e recursos para chegar lá e tirar tudo. Porque a gente nem imagina o quão grande é o nosso país. Eu espero que todos que lerem este livro viajem junto com o Artyom, se envolvam com suas aventuras, com seu amadurecimento, com os vários momentos perigosos que ele vai enfrentar. Ele vai encontrar muitos artefatos antigos que, de certa forma, o próprio destino vai colocar em seu caminho, vai reunir certas ferramentas essenciais e assim por diante. Quando ele tiver em mãos uma ferramenta de imenso poder, a escolha do ser humano é o que fazer com ela. Usar como arma ou para o bem? Destruir ou aproveitar? Ou seja, esse momento, provavelmente, todo mundo, quando pensa a vida ou certas invenções, mitos e lendas, acaba pensando o bom. Se eu tivesse o elixir da imortalidade, eu usaria. É compreensível. Quando a pessoa tem uns 60 ou 70 anos, ela provavelmente diria, e claro, usaria. Mas um adolescente, que nem pensa nessas questões de vida e morte. E simula essa situação para si mesmo. E o único ponto, inclusive, é que, embora seja um livro para adolescentes, lá também se levanta essa questão do ponto de vista de e nós viemos aqui, nascemos. E a questão da morte, e a questão da nossa responsabilidade, da nossa vida, em que vamos vestir a nossa vida. Que escolha vamos fazer? Sim. Porque, no fim das contas, tem uma coisa que é garantida para todos nós. É pouco provável que todos nós consigamos repetir o feito do Lama Tigilo e nos tornarmos incorruptíveis. E é por isso que pessoas do mundo inteiro, adeptos do budismo e não só, vêm até ele com orações, com pedidos. Aliás, ele não resolve nenhuma questão material,
mas já existe uma enorme quantidade de pessoas que contam sobre curas, sobre encontrar um novo caminho para si mesmas. Ele é realmente um espírito espiritual muito forte, que atua não só na Buriácia, mas em todo o nosso país. Porque, de fato, só no nosso país existe agora um fato assim, ao qual se pode tocar. Bem, não tocar fisicamente, mas pelo menos mentalmente. Ele está ali pertinho. Ah, Vyacheslav, aliás, aqui tem um ponto interessante. Pelo que entendi, o seu livro se passa na fronteira entre a fantasia e a realidade. E, pelo que entendi, Artem viaja por lugares reais, que existem no nosso planeta, no nosso país, e é justamente nesses lugares que ele se depara com certos desafios, provações e escolhas. Com aventuras. Por exemplo, temos um ponto no mapa do nosso país, ao sul dos Urais, Arcaim. Muitos já sabem, lá foi escavada, recentemente, nos anos 90, uma cidade que pertence à nossa civilização muito antiga. Existem diferentes opiniões sobre para que ela foi construída. Mas o fato é que essa cidade é mais antiga do que as pirâmides do Egito, e isso é nosso. Mas, ao mesmo tempo, quando Artem voa junto com o parque polestacional, esse também é um ponto que realmente existe e é uma realidade hoje em dia, atualmente. Não é apenas ficção científica, são pessoas reais que estão lá fazendo algo significativo, trabalhando arduamente, realizando pesquisas importantes. Mas eu sonhei que nesse parque, em 2035, vai ter muitos e muitos animais interessantes, inclusive alguns que, teoricamente, nem deveriam viver no norte. Mas por que não? A gente vê como tudo está mudando agora, e ninguém sabe o que vai ser do norte. O mundo está mudando, nosso país está mudando, e a tecnologia permite pelo menos dar uma espiada onde termina a chamada realidade. Por quê? Afinal, o que é realidade e o que é ficção? Onde está o limite? Esse limite está mudando. Isso é ficção. Décadas atrás, era ficção. E pra gente isso já virou uma coisa totalmente banal. Nos acostumamos tanto que nem conseguimos imaginar a vida sem isso. Mas, na real, se a gente parar para pensar nisso, meu pai, junto com outros colegas, quando eles andavam pela Iacútia, pelo rio Viliui, pelo Lena, procurando diamantes, eles não tinham essas coisas. Mas isso não impedia eles de se propor desafios desse tamanho. Sim, o país os enviava. Não era como se tivessem ido procurar diamantes, mas mesmo assim, os geólogos eram românticos, pois nem todos escolhem essa profissão. Andar a pé milhares de quilômetros, carregar aquelas mochilas, pedras, coletar amostras e tudo mais. Mas as pessoas que queriam o desenvolvimento do seu país seguiam essa profissão e exploravam o país. Hoje em dia, também temos essa situação e ainda restam tantos espaços inexplorados, verdadeiros pontos em branco, onde nunca pisou um ser humano, nem mesmo um cidadão da Federação Russa. E desses? Bom, se a densidade populacional na Iacútia é de uma pessoa por quilômetro quadrado, e essa é a densidade média, e se considerarmos que 99% das pessoas vivem em Iacutsk, então todo o resto é praticamente vazio, são espaços desabitados. E as montanhas em forma de mesa tanto na Iacútia quanto no Planalto Putorana, e o que são elas? Os geólogos de hoje dizem que, naturalmente, é o resultado de milhões de anos, o intemperismo das rochas, elas vão se desgastando. Certo? Embora haja uma questão aí. Sim, porque ali perto também há pirâmides, também na Chukoka. Aparentemente também se formaram naturalmente. Foi assim que elas foram esculpidas, com formas geométricas, nos Urais, no Extremo Oriente, na Kamchatka, na Chukoka. É que essas terras que acabei de mencionar, elas ficam fora do nosso foco de atenção. Mas Moscou, São Petersburgo, região de Krasnodar, Sochi, bem, os Urais, a maioria viajava para o exterior. Agora, graças a Deus, viajam pelo país. Sei que as pessoas exploram o Altai. E todos esses vastos espaços. Mas lá tem realmente gente morando?
Mesmo que não tenha, lá vivem ursos polares, de fato. Lugares lindíssimos, de uma paisagem incrível. Baleias no mar de Okhotsk. E por aí vai. Ou seja, tudo isso está nesse livro. Acho que vocês vão olhar para o nosso amado país com outros olhos. E, além disso, vocês vão ter assunto para conversar com seus filhos e netos. Porque isso não é apenas fantasia, como as do Tolkien, que são meio inventadas 100%. Sim, os personagens são inventados do ponto de vista, e bom, isso é meu direito como autor, mas todos os lugares e o próprio transporte já não são inventados. Ou seja, é uma síntese de ficção, como provavelmente era com Júlio Verne. Claro, não estou me comparando ao Júlio Verne, embora eu ache que o Júlio Verne, inclusive, muita coisa que a gente considera que ele era um escritor de ficção científica, na verdade ele só descrevia o que tinha sobrado de uma civilização anterior. Desenvolvimentos, novas tecnologias, que naquela época não chegaram às massas. Os mesmos dirigíveis de nova geração, as pessoas andavam de carroça, de repente, começaram a voar. Do nada? Claro que não. É por isso que, hoje, muitas tecnologias, as pessoas pensam, alguém dá uma dica, e aí novas possibilidades. Porque realmente nem tudo é tão simples neste mundo, e de fato há espaço tanto para o milagre quanto para a nossa criatividade, inclusive a criatividade técnica, mas também para o voo da imaginação, o voo da imaginação de qualquer pessoa. É por isso que os livros são interessantes. Por que gostamos tanto de lê-los? Quando lemos um livro, o que acontece conosco? Nós mergulhamos nesse espaço, nos aprofundamos, e então também acrescentamos com nossos próprios pensamentos, com nossa imaginação, pensando, e se fosse assim? Porque muitos autores, até contemporâneos, tanto de ficção científica quanto de outros gêneros, quando escrevem livros bons e de sucesso, recebem enxurrada de cartas leitores perguntando se vai ter continuação ou sugerindo e se acontecesse isso ou aquilo. Eu espero que haja essa criação conjunta junto com os leitores. Porque, de um jeito ou de outro, a gente não inventa nada, tudo já foi criado lá. Só que algumas pessoas conseguem ouvir isso e têm coragem de colocar em prática, pelo menos no papel, e compartilhar com outra pessoa. Tipo, olha que legal, dá uma olhada, lê isso aqui. Talvez você também goste, e gostou assim porque é ficção científica. Aqui estão construindo dirigíveis de nova geração, ali tem outra coisa acontecendo, ali estão desenvolvendo novos computadores, de qubits, quânticos. Alguém pode dizer, que computadores quânticos? Eles já existem hoje em dia. Aos poucos, eles também vão entrando na nossa vida. E o que vem depois? Só podemos imaginar. Sim, e é por isso, inclusive, que eu convido você e a sua criatividade não é necessária só para você, mas também para as pessoas que estão construindo nossos dirigíveis de nova geração. A aeronova também precisa dessa energia criativa, de pessoas que querem mais do que apenas ganhar dinheiro. Dinheiro a gente sempre vai ganhar, afinal, dinheiro é algo passageiro. Mas perder a chance de criar algo grandioso juntos, coletivamente. Percorrer esse caminho juntos. Sim, e criar justamente, bem, através da imagem do futuro, criar esse futuro. Sim, olha só, interessante a palavra russa, né? Futuro. E se a gente dissesse de um jeito um pouco diferente, e serei ainda eu, passado e já fui eu, futuro e ainda eu, né? Sou interessante, mas e o presente? Sim, nós vivemos apenas no presente, mas é justamente a nossa atenção, investida hoje neste mundo presente em algo, que forma o futuro que queremos. Ou até mesmo. Todo mundo quer ser rico e saudável. O que eles estão fazendo agora para isso? Por isso, pelo menos leia um livro que, talvez, plante uma semente na sua alma. E quem sabe isso seja verdade. Bem, dirigíveis de nova geração, em isso é verdade. Os contos populares do nosso país, em isso é verdade.
Por isso, até olhamos para os contos de forma meio primitiva. É uma espécie de entretenimento, só para distrair nossos filhos de certas coisas e ler uma história para eles antes de dormir. Mas se você conversar com a criança sobre o que ela percebeu naquele momento em que estava ouvindo você contar a história, acho que ela vai te contar muita coisa, especialmente quando acordar. Dirigíveis de nova geração também inauguram uma nova era de energias, do ponto de vista do uso, sendo mais ecológicos, bem, mais ecológicos mesmo. Hidrogênio. Aqui eu também sonhei um pouco, porque agora nossos dirigíveis aeronova estão sendo planejados para usar hélio. Claro, sim. Sonhei um pouco e escrevi lá, no final do livro, que nossos cientistas soviéticos, ou seja, russos, quero dizer a escola soviética, inventaram uma maneira de usar hidrogênio de forma absolutamente segura. Isso pareça ficção científica, mas Mas o Hindenburg voava com hidrogênio. E hoje a Toyota está construindo motores a hidrogênio e abastecendo carros com hidrogênio e assim por diante. Ou seja, na verdade, tudo isso está aqui ao nosso lado, mas muitas vezes achamos que são só uns sonhadores, umas pessoas que não têm o que fazer, que era melhor irem assistir futebol. tenho certeza de que, num futuro próximo, conseguiremos dominar o hidrogênio. E, provavelmente, ele será usado de forma segura, e os dirigíveis serão mais ecológicos e econômicos. Bem, pelo menos é possível colocar esse tipo de questão, não é? Sim, é possível. Outra coisa é como resolvê-la. Muitos problemas que pareciam insolúveis, tanto na engenharia quanto na tecnologia em geral, acabaram sendo resolvidos, não foi? Existem monumentos arquitetônicos que hoje ninguém consegue reproduzir. Mas alguém os construiu em algum momento. Há centenas, milhares de anos. Bom, pode ser que tenha sido há dezenas de milhares, talvez há centenas de anos. De qualquer forma, não importa quando foi, nunca vamos encontrar a verdadeira verdade com precisão literal. Mas o fato é, lá está o objeto na minha cidade favorita, em a Catedral de Santo Isaac. Ela não deveria existir, porque tem uma cúpula de aço. No meu curso técnico, depois na faculdade. Eu estudei primeiro para ser construtor naval, depois cursei a Faculdade de Engenharia de Energia no Instituto Politécnico. E nas aulas de Ciência dos Materiais, eu me lembro, desde aquela época, já faz tantos anos, o aço, a produção de aço surgiu no final do século XIX. Aço é. Sim, dá para fazer alguma coisa de pedra, mas como fazer aço? Mas isso é toda uma ciência, é uma arte, uma tecnologia, alta tecnologia, porque as construções de aço, que, bom, na época não tinha quem, ou seja, como nos ensinam, para nós isso seria impossível, mas está lá de pé. Então me diga o nome do mestre, do artesão, que em quais fábricas conseguiu construir uma estrutura dessas, e não sei, sem resistência dos materiais, sem essas estruturas pretensionadas, conseguiu erguer, colocar de pé, e já faz séculos que está lá, encantando os olhos. E surge a pergunta, que obra-prima? E hoje, peça para qualquer construtor, arquiteto, repetir isso. Nas condições atuais, com o desenvolvimento tecnológico moderno, eles não conseguiriam repetir. Enfim, vamos sonhar e agir juntos. E não se preocupar. Simplesmente vocês, que estão aqui, que ouvem esses podcasts, que escolheram seu caminho junto com a aeronova, fizeram tudo certo. E todas as dúvidas deixem de lado. Porque na vida tudo pode acontecer, mas a probabilidade de dois eventos é a mesma. Então ou vai ser ou não vai ser. Agradeço a confiança por essas palavras tão calorosas. Antes de terminarmos, gostaria de ler um pequeno trecho de um livro, se me permitirem. Bom, é preciso dizer que isso é só uma apresentação do livro. Sim. O livro está no final, adiante. Mas pode ler aqui. Sinopse? Sim, é uma sinopse. A bordo do dirigível se encontraram Artyom e seu avô, o excêntrico escocês Simon, artistas estranhos e outros. Mas acontece que todas essas pessoas não estão no dirigível por acaso. Elas estão em busca de artefatos antigos.
Só o Artyom não está procurando nada, porque ele não acredita em contos de fadas, mas justamente ele foi escolhido pelos deuses antigos para ser o guia no mundo mágico do norte russo. Ninguém sabe exatamente como são os artefatos ou onde procurá-los, mas todos entendem as consequências caso a energia antiga desperte das trevas do tempo. Mas como encontrar seu papel nesse jogo e acreditar nas forças antigas, se você é só um adolescente? Artyom tem 14 anos, viaja de dirigível pela primeira vez e não faz ideia de guerras antigas ou seu destino. Ele encontra um livro escrito especialmente para ele e se depara com uma escolha: deixá-lo de lado ou ler até o fim. Uma viagem única de dirigível sobre o misterioso norte russo e o Ártico lança luz não só sobre segredos antigos, mas também permite enxergar lugares preservados sob uma perspectiva incomum. Do alto do dirigível, o norte místico se torna ainda mais incompreensível e belo. É isso que os leitores realmente verão exatamente na página final do livro. Este texto. Ok, deixe-me ler também. As pessoas pegarão o livro. A contracapa do livro. Na contracapa. Você está pronto para embarcar no Aurora? Abra o livro e escolha o seu destino. Acredite no inacreditável. Decifre os sinais dos deuses. Encontre o artefato antes que seja tarde. Cumpra o seu propósito antes que forças antigas mudem o mundo para sempre. Explore o norte da Rússia e o Ártico. Descubra a última civilização conhecida, Hiperbórea. Desvende os antigos mistérios do norte a bordo de um dirigível. Muito legal. Sim. Então é isso. Pequenas ilustrações. Esta é uma ilustração. Naturalmente, quando eu descrevi o dirigível, o artista se inspirou, entre outras coisas, em como era o notável e conhecido Hindenburg. Eu reconheci ele na hora, aliás, pelas ilustrações. Bom, enquanto estamos presos a isso, ou seja, se inventa uma imagem totalmente fantástica, completamente desconectada da realidade. Em 1935, dificilmente algo vai mudar muito. Tipo, podem até ter discos voadores e tal, mas é só isso. Embora a aparência do dirigível provavelmente não mude, o design interno vai ser completamente diferente. Esse é um dirigível para cruzeiros. É um dirigível para pessoas ricas e abastadas, porque eu acho que os primeiros viajantes de dirigível vão ser pessoas que têm essa possibilidade financeira e esse desejo. E também a oportunidade, porque mesmo hoje, eu sei, os americanos também anunciaram agora a criação de um dirigível de cruzeiro para 2027. Eles planejam os primeiros voos, e lá o cruzeiro custa $250 mil. Mas eu acho que na Rússia o preço vai ser mais acessível, mas ainda assim, aqui também temos muitas pessoas ricas que vão querer ser as primeiras a voar. Por isso, amigos, como podem ver, os dirigíveis não são só negócios, não são só dinheiro, são sonho, romantismo, viagens, aquele fogo no coração e o desejo de explorar a si mesmo e este mundo. Vyacheslav, obrigado por essa conversa fascinante. Aliás, o que você acha? Deixem seus comentários, digam o que acharam do livro. Não deixem de escrever palavras de agradecimento, inspiradoras para o Vyacheslav, por se dedicar a uma causa nobre, digna, digamos. Popularizar essa área, romantismo, o amor pelas aventuras, pelos dirigíveis. Acho isso incrível, sensacional, realmente vale a pena se dedicar a isso. Escrevam também o que vocês esperam desse tipo de colaboração no futuro. Vamos aguardar. É isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos que assistem, que participam ativamente. Até a próxima. Espero que não tenhamos sido prolixos e vocês consigam assistir a esse material, tenham paciência. Obrigado. Tchau. Até breve.